Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui. Aí ele já coloca o nome de pessoas aqui. Não tem esse negócio de não vou falar. Não, Paulo vou falar o nome mesmo. Emineu e Fileto. Paulo está falando que a linguagem deles corrói. Esses se desviaram da verdade. Não tem esse negócio de não falar, não. Se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Se há ressurreição no último dia, por que eles já estão falando que houve ressurreição? Estão pregando heresia. Então, meu irmão, com herege você escancara. É herege, está falando mentira e é assim que segue. Só que o povo não está acostumado com esse tipo de palavra. Não é? Por aí. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou-se. Estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Elohim permanece tendo esse selo. Yahweh conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta da justiça todo aquele que professa o nome de Yahweh. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro, de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. É mais ou menos assim. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Tá vendo, hein? Santificados e útil para o seu possuidor, entretanto preparados para toda boa obra. E aí, você é o que? Hein? Foge outrossim das paixões da mocidade. Eita glória! E aí, jovem? Conselho pra você aí, ó, que tá aí com os hormônios, a flor da pele aí, ó, querendo estourar. Foge da mocidade, rapaz. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabem que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, assim deve ser, brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aí Paulo diz, sabe, porém. Então olha só. Mas também retorna à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Aí Paulo diz, sabe, porém. Paulo entra numa questão de que aqueles que se opõem à verdade, instrua, ensine, com o objetivo de quê? Com a expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. E olha isso aqui, disciplinando com mansidão os que se opõem aos que se opõem, na expectativa que Elohim lhes conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo. Aí Paulo vai dizer, sabe, porém, isso. Olha a linha de raciocínio de Paulo. Tem pessoas que saíram da verdade, se afastaram do caminho. Ensine na expectativa que Deus faça. Que o Eterno dê a eles o arrependimento para sair do laço do diabo. E aí embaixo o Paulo vai narrar. Sabe, porém, isto. Quando a Bíblia fala o mundo jaz do maligno, não está falando da terra que você está pisando, das árvores. Está falando do sistema que envolve o indivíduo. Então, se tem pessoas resistindo à verdade, porque está com o diabo. Essa é a verdade. Quem se opõe a essa doutrina, a verdade, está com o diabo. Agora, o ponto é, Deus pode livrar as pessoas do laço. Fazendo o quê? Conceder-lhes arrependimento. Isso aqui é muito forte.
Você olha para pessoas que você fala 10 vezes a palavra, a pessoa não se converte. Mas se Deus conceder arrependimento... Por que Paulo está falando isso? Paulo, ele é o exemplo real de alguém que era teimoso. Yeshua aparece para Paulo. E Paulo, ele recebe o quê? O arrependimento. Deus concede a ele isso. Veja que Estevão prega e ele não muda. Ele ouviu pregações, ele já tinha ouvido falar de Yeshua. Qual é o conselho de Timóteo para Paulo? Timóteo, continue falando da palavra. Na expectativa que Deus conceda arrependimento. Mas por um outro lado, Paulo vai dizer, sabe, porém, isso. A Bíblia diz que Satanás enganou as nações. O anticristo vai vir depois da apostasia. Olha como que tudo se conecta. Sabe, o Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses que Yeshua não virá antes que apareça o anticristo. E o anticristo vai aparecer depois da apostasia. O que estava segurando o anticristo para não aparecer era o cumprimento das leis de Deus. Era um homem envolvido com Deus. A partir do momento que a terra começa a se corromper cada vez mais, ela começa a ser dominada pelas trevas com mais poder. Se você analisar a Bíblia, você vai entender que o ser humano foi se corrompendo. A terra foi se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. Por que Deus destruiu em Gênesis 6 o mundo? Porque um homem se corrompeu e continuamente só havia maldade dentro dele. Deus envia o dilúvio, mas salva Noé. A Bíblia diz que quando Yeshua voltar, ele vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca. A Bíblia vai falar do derramamento da ira de Deus. Então, veja só, a terra corrompida, cada dia pior, ela vai estar propícia ao caos, à maldade, à maldade, à maldade, e vai chegar o momento que Deus vai também decretar o juízo que vai vir.